O Salmo de número 19. O Salmo de número 19 é um salmo lindo, maravilhoso, uma poesia maravilhosa. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz. E as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu aposento e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Vai de uma extremidade dos céus até a outra, nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Por eles é advertido o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender ou reconhecer os próprios erros? Absolve-me, tu, dos que me são ocultos. O salmo é lindo e maravilhoso, mas eu me deparei no versículo de número 11 com uma grande realidade que todos os seres humanos enfrentam quando o salmista está dizendo: quem pode reconhecer os seus próprios erros? O ser humano ele começa a progredir e amadurecer quando ele é capaz de reconhecer os seus próprios erros. Então, se você quer dar um salto na tua vida, no crescimento, no amadurecimento, melhorar os teus relacionamentos, faça esta oração a Deus, porque Ele diz: absolve, perdoa-me dos erros que me são ocultos, porque muitas vezes nós erramos e a verdade nos está oculta. Nós não reconhecemos os nossos erros como erros. Para nós, eles permanecem ainda como acertos. E somente a graça e a misericórdia de Deus para nos revelar. Porque às vezes existem pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor, e estão sendo boca de Deus, nos advertindo e falando: você está errado, você está errado. E nós recebemos simplesmente como afronta, recebemos simplesmente como ofensa, e não percebemos que é a voz do próprio Deus fazendo com que nós venhamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer os nossos próprios erros. Porque nós temos uma tendência adâmica, pecaminosa, de perceber os erros alheios, perceber o erro das outras pessoas, e foi por isso que Jesus disse: hipócrita, tira primeiramente a trave do teu olho, ou seja, esse pedaço de madeira, esse tronco que está no teu olho, essa madeira enorme, e depois você se preocupa com o pequeno cisco que está no olho do teu irmão. Então, reconhecer os seus próprios erros. Um avivamento começa não é quando eu percebo o erro dos outros, mas o avivamento começa quando eu percebo os meus próprios pecados e passo a me arrepender e me esforçar para não repetir os meus erros. Aí então um avivamento começa na minha vida, na minha casa e na minha família. E ele finaliza este salmo dizendo: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, que os nossos pensamentos e as nossas palavras sejam agradáveis diante de Deus. Porque não é porque outro ser humano não está ouvindo ou conhece os nossos pensamentos que nós podemos pensar o que nós queremos pensar, mas devemos permitir que os nossos pensamentos sejam permeados pela palavra de Deus e dirigidos pelo Espírito Santo, que sejam pensamentos bons, pensamentos benignos e agradáveis diante de Deus, porque a nossa mente é o altar de Deus. E quais são
Ou qual a qualidade do sacrifício que nós temos oferecido diariamente perante o Senhor? Quais são os nossos pensamentos? De mágoa, de rancor, de falta de perdão? Então perdoe e que o teu pensamento ele seja agradável ao Senhor. Um abraço do pastor Juarez Júnior e até o próximo Salmo.